Graça e paz, meus irmãos. Eu quero chamar a atenção nesse momento por texto bíblico de Atos 5:29, que diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Queridos, considerando a proximidade das eleições, esse texto me chama a atenção. Eu não estou falando exatamente das eleições municipais para prefeitos e vereadores. Bem que poderia ser, mas estou me referindo à nossa preparação para a eleição de oficiais da igreja, que são os diáconos e presbíteros, certo? Como sabemos, esses homens são líderes da comunidade eclesiástica, representantes da igreja, para, juntamente com o pastor, exercer o governo da igreja. São responsáveis pela ordem do culto, pela ministração da palavra, cuidado dos membros, em suma, trabalham para a edificação em Cristo da comunidade dos santos. É isso que diz também, com muito boas palavras, a Constituição da IPB. Então, quando se fala em liderança, me chama a atenção o primeiro requisito, que é a vocação. Essa é feita por Deus e é reconhecida mediante a aprovação da igreja. Observe que Pedro e os demais apóstolos estavam diante do Sinédrio, aquela mesma assembleia que, pouco tempo depois, condenaria Estevão à morte e seria imediatamente executado. Era aquele mesmo congresso que há poucos meses havia pressionado o governador romano contra sua vontade a condenar o Senhor Jesus à morte de cruz. Agora, esses homens com sede de sangue se dirigem aos apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, e dizem: nós já falamos isso para vocês uma vez. Vamos repetir novamente. Vocês estão proibidos de falar desse homem. Então é aí que vem essa resposta do versículo 29 que nós lemos. Julguem vocês. Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Diante dessa ameaça, não precisaram fazer uma reunião para decidir o que iam fazer. Já estavam prontos, preparados para dar a resposta, que foi essa que nós lemos. Os apóstolos conheciam bem a periculosidade do Sinédrio, mas diante da vocação de Jesus, que disse: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Assim, nem mesmo para proteger a vida seria mais importante do que cumprir a vocação, que foi a vocação de Cristo. Nem a ameaça de morte podia impedi-los. Observem como eles tratam o trabalho. O trabalho era urgente. Não podiam esperar a mudança política para fazerem a obra. Essa urgência faz parte das coisas que Jesus ensinou. Quando em João 9:4, Jesus disse: devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O apóstolo Paulo também imprime essa urgência. Em 1 Coríntios 9:16 diz: me foi imposta essa obrigação, ai de mim se não pregar o evangelho. O profeta Amós, querendo também mostrar essa urgência, ele não achou outras palavras a não ser olhar a sua vida do campo e dizer: o Senhor ruge de Sião. Em Amós capítulo 1, versículo 2. E mais à frente, no capítulo 3, versículo 8, ele diz: o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Irmãos, o que nós podemos extrair diante desses ensinamentos? Sem dúvida, o ide é o imperativo, uma ordem inadiável
para todo discípulo de Jesus. Mas é claro que temos chamados específicos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4, 11 e 12, que diz: ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, se alguém não estiver edificando o corpo, não está cumprindo a missão. Queridos, finalizando, para os candidatos, eu diria o seguinte, sem querer assustar, apenas trazendo mais consciência, que quem se apresenta para executar a obra do Senhor precisa ter a convicção firme da sua vocação, pois a semelhança do Senhor Jesus, dos apóstolos, dos profetas, vai precisar de coragem, de ousadia, do senso de urgência. Além disso, precisa estar preparado. Acima de tudo, precisa estar cheio do Espírito Santo para ter bons resultados no seu trabalho, pois nenhum poder há em si mesmo. Quem dá o crescimento e quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Para todos nós que vamos votar, eu diria o seguinte: sabemos que ninguém é perfeito. Então, esse não é o requisito que nós devemos procurar para eleger os nossos líderes. Devemos procurar pessoas fiéis, apaixonadas pelo Senhor e por sua obra. Amém?